Passarinhos, vamos começar aula com passarinhos, né? Melhor que com galo. Gente, tudo bem? Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e tô aqui hoje para fazer a correção da semana 1 do PET volume 6 do 9º ano. De matemática, claro, né, gente? Gente, PET 6 é muito legal, ele tá falando de Pitágoras. Vocês já ouviram falar de Pitágoras? Nossa, eu era muito fã dele, porque ele fez um teorema que a gente usa demais da conta. Mas ele não era tão bonzinho igual a gente pensa não, tá? Os matemáticos, eles eram ruins, tá? Espertos, muito espertos, mas eles meio que... Então, Pitágoras, ele foi um matemático, né? A gente já sabe disso, o teorema tem o nome dele. E tem umas histórias muito legais a respeito dele, assim, porque... Eu tô falando um pouquinho dele só pra vocês entenderem, né, de onde veio esse nome. Ele fez uma escola, só que a escola dele, a gente não chamava os alunos dele de alunos, né, a gente não chamava os alunos dele de alunos, eles eram chamados de discípulos, porque, na verdade, ele fez uma escola muito parecida com uma seita, né, tipo assim, para entrar na escola dele você tinha que ter aptidão em matemática, e você não podia comentar com ninguém o que era estudado lá, até porque os matemáticos durante muitos anos eles foram muito perseguidos, né? Então muitos foram mortos, mutilados, então assim, tinha-se muito medo do que eles poderiam fazer, porque eles às vezes faziam provas que eram contrárias ao que as religiões pregavam na época. E você não podia falar nada com ninguém do que você estudava lá. E aí tem uma história que diz que um dos discípulos dele, olhando a diagonal de um quadrado de lado 1, usando o teorema de Pitágoras, ele chegou num valor que ele falou assim, olha, esse valor não tem na reta, não tá do que a gente conhece hoje, que eles conheciam até os números racionais. E tem um buraco na reta, Pitágoras, tá faltando, tem número que não tá aqui. E aí o Pitágoras pensou assim, pô, meu discípulo tá, ó, pirou. Eu acho que foi isso que passou na cabeça dele, tá, gente? E aí ele matou o discípulo dele. Eu acho que ele fez isso porque ele achou que o cara ficou doido e pensou que poderia expor todo mundo que tava lá. Mas não sei, né? Não tava lá, não sei o que passou na cabeça do Pitágoras, não. Mas vamos ver qual é o teorema dele, que é o que a gente mais interessa, né? Seguinte. Desenhe o triângulo nessa posição, porque eu já falei pra vocês que eu sou péssima com desenho, então é a posição que eu tenho mais facilidade pra desenhar, tá bom? Esse meu triângulo aqui eu vou chamar de ABC. E esse triângulo, ele é escaleno, porque a gente tá percebendo que os lados todos têm tamanhos diferentes. Mas, né, nem sempre vai ser escaleno pro teorema, porque a gente precisa de saber em relação aos ângulos. E em relação aos ângulos, eu sei que esse triângulo é retângulo, porque ele tem um ângulo de 90 graus, certo? Gente, esse pedacinho aqui que tá de frente para esse A, eu vou chamar de Azinho. O pedacinho que tá de frente pro B, eu vou chamar de Bzinho. E o que tá de frente pro C, eu vou chamar de Czinho. Czinho, não Cerzinho, tá? O que tem de interessante aqui? Esse lado A, ele está de frente para o maior ângulo do triângulo, que é o ângulo de 90 graus. E para o teorema de Pitágoras só vale triângulo retângulo, então ele tem que ter um ângulo de 90 graus. Vai ser o maior, porque a soma dos três ângulos de dentro do triângulo tem que ser 180 graus. Então o triângulo não pode ter um ângulo de 90 e um outro maior, senão ele não vai ter três ângulos. O lado que fica de frente para o maior ângulo é o maior lado. Esse lado aqui, que é o A, ele recebe um nome, ele é hipotenusa. Olha que nome bonito. Já sei que tem um monte de gente que vai querer colocar no filho hipotenusa. É o mais bonito que eu sugeri até hoje. E a hipotenusa, ela pode ter dois irmãozinhos, né? Que são os catetos. Olha, bonitinho também, né? Cateto e cateto. Gostei, se tiver um casalzinho de filho, hipotenusa e cateto, fica bonito, diferente. Beleza, e aí, o que o
Pitágoras descobriu, gente? Pitágoras descobriu que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Essa é a descoberta de Pitágoras. Esse é o teorema de Pitágoras. Não vou demonstrar com vocês para a aula não ficar muito grande, mas esse aqui é o teorema que a gente vai estudar. E aí vocês vão falar para mim assim, pô, mas como que eu vou saber quem é o B, quem é o C, quem é o A? A única coisa importante para mim. O A é o maior lado do triângulo, retângulo. O B e o C, não importa se você trocar. Se eu puser o B aqui com um valor e você puser o C com esse valor que eu coloquei no B, não vai alterar. Quem não pode ser trocado é a hipotenusa. E a hipotenusa, se eu tiver dúvida quem é ela, maior lado do triângulo, de frente para o ângulo de 90 graus. Bora para os exercícios? Questão 1. Agora é com você, estudante. A tabela abaixo apresenta alguns triângulos com as medidas dos lados em centímetros. Verifique quais são triângulos retângulos. Eu não tenho ângulo aqui. Eu só vou saber se ele é triângulo retângulo se o teorema de Pitágoras for válido nele. Se o teorema valer para esse triângulo, eu posso garantir que ele é retângulo. Se o teorema não valer, nada feito, não é retângulo. Então, a gente vai ter aqui o triângulo 1. A gente tem aqui o A vale 8. Está escrito lado A. O B vale 5. E o C vale 4. Está escrito aí, lado A, lado B e lado C. Teorema. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, meu A é 8, então vai ficar 8 ao quadrado. Meu B é 5, 5 ao quadrado. E o meu C é 4, 4 ao quadrado. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, dá 64. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. E 4 ao quadrado, 4 vezes 4, que dá 16. Gente, 64 é igual a 25 mais 16? Se eu somar 25 com 16, vai dar 64? Lógico que não, né? Posso até somar aqui se vocês quiserem, ó, 6 e 5, 11, vai 1 mais 2, 3, mais 1, 4. São situações o quê? Diferentes, isso é falso. Não bateu, não deu. Então, ele é um triângulo retângulo? Não. O triângulo 1 não é retângulo. E o triângulo 2? O A vale 12,5. O B vale 12. E o C vale 3,5. E eu vou fazer a mesma coisa, testar o teorema de Pitágoras. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, meu A é 12,5. Estão vendo que o A está sendo sempre o maior valor, né? Meu B é 12 e o meu C é 3,5. Vou fazer o 12,5 ao quadrado aqui, né, gente? Ó, 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12, vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E 2 vezes 1, 2. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Então, a gente tem 5, 2. 5 mais 5, 10, mais 6, 16, vai 1. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Repete 1. 1, 2, 1, 2. Então, aqui a gente está em 156,25. 12 vezes 12 é 144. E o 3,5 é o que eu não sei de cabeça. Eu vou fazer aqui com vocês. 5 vezes 5, 25, vão 2. 15, 2, 17. 15, 9, 1, 10. Então, a gente tem aqui 5, 12, vai 1, 2 e 1. 1, 2, 1, 2. Somando vai dar igual? Eu acho que sim, né? Parte decimal aqui não tem, eu posso repetir. 4 mais 2 dá 6. 4 mais 1 dá 5. Ó, bateu. Então, isso aqui foi uma verdade. Então, a resposta é sim, o triângulo 2 é um triângulo retângulo. Vamos para o triângulo 3? Triângulo 3, o nosso A vale 15.
o nosso B vale 12 e o nosso C vale 8. Então, a gente tem o teorema. Eu sempre repito até a gente decorar. Então, o A vale 15, B vale 12 e o C vale 8. 15 ao quadrado são 225, 12 ao quadrado a gente já usou, são 144 e 8 ao quadrado são 64. Eu já vejo aqui que não vai dar certo, porque 4 mais 4 não vai dar 5. Não tem jeito. Então, aqui, isso aqui é falso. Então, não, o triângulo 3 não é um triângulo retângulo. Vamos fazer o 4? Triângulo 4, o nosso A vale 37, o nosso B vale 35 e o nosso C vale 12. Então, a gente tem A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, vai ficar 37 ao quadrado igual a 35 ao quadrado mais 12 ao quadrado. E aí, vou fazer conta, né, gente? Vou fazer aqui, ó, 37 vezes 37. 7 vezes 7, 49, vão 4. 7 vezes 3, 21, mais 4, 25. 3 vezes 7, 21, vão 2. 3 vezes 3, 9, mais 2, 11. 9, 6, 3 e 1. Então, 1.369. Agora, eu vou fazer o 35. 5 vezes 5, 25, vão 2. 15, 2, 17. 15, 9 mais 1, 10. 7 mais 5, 12, vai 1, 2 e 1. 1.225 mais 144. Então, vamos ver aqui, ó. 5 mais 4, 9. 2 mais 4, 6. 2 mais 1, 13. E repito 1. Verdadeiro. Então, sim, triângulo 4 é um triângulo retângulo. E aí, a gente faz o último. Triângulo 5. Triângulo 5, a gente tem um A que vale 4 raiz de 2, um B que vale 4 e um C que também vale 4. Então, a gente tem A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. No meu A agora, 4 raiz de 2. Meu B é 4 e o meu C é 4. E aí, 4 ao quadrado é 16. A raiz de 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado é 4, a raiz de 4 é 2. 4 ao quadrado, 16. 4 ao quadrado, 16. Gente, 16 mais 16 não é 2 vezes 16? Então, é verdade. Então, sim, o triângulo 5 também é um triângulo retângulo, tá bom? Então, não foram retângulos o triângulo 1 e o triângulo 3, beleza? Vamos para a questão 2? A figura abaixo representa um terreno rural que possui um formato triangular e é ladeado pelas ruas 1, 2 e 3. Letra A. Qual a medida do comprimento desse terreno ladeado pela rua 3 e representado pela letra C? Gente, eu fiz só o desenho aqui do terreno, né? Então, o que a gente tem aqui, ó? Triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E aí, o importante é não trocar o A. Quem é o A? Quem está de frente para o ângulo de 90 graus. Então, meu A é 85. O B e o C, se não tivesse aquele ladinho ali medindo o C e eu trocasse a ordem, não teria problema, tá? Eu vou colocar o B 75 porque tem um Czinho ali do lado, mas não interfere em nada. Então, eu tenho que fazer 85 vezes 85. 5 vezes 5, 25, vão 2. 40 mais 2, 42. 40, 64 mais 4, 68. Então, 5, 2, 12, 7, 2, 2, 5. E vou fazer a mesma coisa com 75. 5 vezes 5, 25, vão 2. 35 e 2, 37. 7 vezes 5, 35, vão 3. 49 e 3, 52. Então, 5, 12, vai 1, 6, 5. Então, 5.625, mais o C, ao quadrado. Para não ter problema de trocar de sinal, eu vou fazer isso aqui, ó.
Eu vou trocar os dois lados. E aí eu não preciso mexer com o sinal de passar ninguém negativo. Porque se 7.225 é igual a 6.625 mais seu quadrado, é claro que 6.625 mais seu quadrado é igual a 7.225, né? Então, quem é o meu C ao quadrado? Meu C ao quadrado vai ser 7.225 menos 5.625. Então, C ao quadrado é igual a 5 menos 5, 0. 2 menos 2, 0. 12 menos 6, 6. 6 menos 5, 1. Então, meu C é mais ou menos a raiz de 1.600. Como a gente está trabalhando com terreno, não serve valor negativo, então eu vou descartar o negativo. A raiz de 16 é 4, a de 1.600 é 40. Então, a resposta da letra A, né? Qual a medida do lado C? 40 metros, beleza? Agora a gente vai para a letra B. Quais são as medidas do perímetro e da área desse terreno? Gente, perímetro é a soma da medida dos lados. Então, o perímetro vai ser 85 mais... Fala assim que eu ponho 7. Mais 75 mais 40. Então, ó, 5 mais 5, 10, vai 1. 8 mais 8, 16, mais 4, 200. Certo? E a área? A área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. O que define pra gente altura e base é o fato de formarem ângulos de 90 graus. Um triângulo ele tem 3 alturas, cada uma relativa a uma base. No triângulo retângulo, os catetos podem ser chamados de altura e base. Por quê? Porque eles formam ângulos de 90 graus. Então, no triângulo retângulo, a fórmula pode ser assim, Bzinho, aqui era base. Aqui é o cateto B, sobre 2. Então, seria 40 vezes 75 sobre 2. A ordem que eu multiplicar não vai alterar meu resultado, então eu não estou ligando para a ordem das letras. Vou dividir o 40 por 2. 2 vezes 75 são 150 e eu acrescento 0. Metros quadrados. Tranquilo, né? E aí a gente vai para a letra C, que é a parte mais chata do exercício. Vamos lá. Para cercar todo o contorno do terreno, o proprietário fez o seguinte orçamento. E aí vocês têm uma tabela. Gente, então olha, se ele escolher as estacas de mourão com 10 centímetros de diâmetro para colocar de 1 em 1 metro, qual a quantidade que ele vai precisar comprar? Então a gente olha aqui, as minhas estaquinhas, né? A gente tem 10 centímetros aqui de diâmetro, 1 centímetro de espaço, 1 metro de distância entre elas. Então de uma estaca a outra, 1,10 m, de uma ponta a outra. E aí a gente vai pegar essa medida e dividir pelo perímetro desse terreno. Eu fiz o cálculo de 2 formas ontem, tá, gente? Porque eu fiz dessa forma que eu vou fazer e também fiz pensando em cada lado. E a diferença foi insignificante. Por que eu pensei em cada lado? Porque eu pensei, pô, vai colocar uma estaca aqui na quina, que não tem como cercar um terreno sem pôr estaca na quina. Mas aí eu fiz separadinho e, conclusão, a resposta final foi bem próxima à resposta que a gente chega aqui, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, olha, 200, que é o perímetro do terreno, dividido por 1,1. 0 e vírgula para igualar as casas decimais. 20 dividido por 11 dá 1, sobram 9. 90 por 11 dá 8, sobram 2. 20 por 11 de novo dá 1, sobra 9. E aí a gente aproxima, tá? Então isso aqui a gente pode aproximar para cima. O certo seria a gente aproximar para cima. 182 aproximadamente. Né? Mas eu acho que isso aqui dá para compensar na distância entre elas, então a gente pode jogar para 181, tá bom? Eu cheguei dos 2 cálculos próximo a esse valor aqui. Bom, qual será o valor gasto? Essa estaca com 10 centímetros de diâmetro, ele paga por ela R$21 pela unidade. Então a gente vai ter que fazer 181 vezes 21. Então, 8, 1, 2 vezes 1, 2, 16 vai 1, 2 mais 1, 13. Então, aqui dá 1, 10 vai 1,
3.801 reais ele pagaria por elas. Para contornar o terreno, passando o arame farpado 4 vezes preso nas estacas de mourão, ele precisa comprar no mínimo quantos metros? Gente, a gente viu que o terreno ele tem 200 metros. Vamos imaginar que ele não vai dar a volta no arame na estaca. Ele vai passar o arame aqui, vai prender esse arame na estaca com prego, alguma coisa assim, e vai fazer isso 4 vezes. Então, ele vai ter que comprar 200 vezes 4. Então, ele vai ter que comprar 800 metros de arame, certo? Continuando ainda, essa quantidade corresponde a quantos rolos de 100 metros? Né? Que a gente tem a opção aí de rolo de 100 metros, 200 metros ou 500 metros. Então, 8 rolos de 100 metros. Ou a 4 rolos de 200 metros. Ou 2 rolos de 500 metros. Bom, no caso, qual é a medida do rolo de arame farpado que tem o preço mais vantajoso para ele comprar? Volta para a tabela. O rolo de 100 metros custa R$ 70 reais o rolo. Ele precisaria de 8. Então, se fosse o de 100 metros, ele teria que fazer 70 vezes 8. Isso vai dar 560. O rolo de 200 metros custa 125. Ele precisaria de 4. Então, 20 vão 2, 10 vai 1, 500 reais, o de 200 metros. O de 500 metros, ele precisa de 2. Ele custa 220. Mas ele precisa só de 2. Então, ele vai gastar 440 reais. Ainda sobra arame. Então, é mais vantajoso para ele comprar o rolo de 500 metros. Considerando todo o material selecionado pelo proprietário para cercar o terreno, incluindo a escolha do preço mais vantajoso do rolo de arame farpado, qual será o valor do orçamento? Então, é o que a gente já tinha colocado ali, o 3.801 mais 440. 4.241 reais. Certo? Acho que foi tranquilo, acho que deu para entender, né? Então aqui, ó, a gente aproximou não da maneira correta em matemática, porque na matemática a gente deveria aproximar para cima, mas é porque esse pouquinho aqui a gente consegue compensar de distâncias entre as estacas, tá bom? Gente, espero que tenha dado para entender. Qualquer coisa, coloquem aí nos comentários, vai ser um prazer ajudar vocês, vai ser um prazer esclarecer a dúvida de vocês. E aquela petição de sempre, né? Gostou? Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, divulguem nosso canal, o meu e do tio Marcos, né? Que o canal a gente agradece, porque o canal precisa de vocês, ele cresce com vocês, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, né? E vão lá também na página do tio Marcos, ele vai gravar a correção agora, então daqui a pouquinho tá saindo a correção dele pra vocês, antes da minha. Mas ó, vai ser muito bom encontrar com vocês novamente. Fiquem bem, se cuidem, até a próxima.